Sejam bem-vindos ao nosso novo MVcast. Mediane Visicato se aventurando aí no mundo do podcast, realmente para trazer para vocês mais interação no nosso canal, ser mais dinâmico, espero que vocês gostem. Estamos fazendo com muito carinho para que vocês possam ter novidades, pessoas interessantes aqui com a gente, teremos amigos, assuntos de utilidade pública, vocês vão gostar bastante, tenho certeza disso. E aproveitando, no nosso canal tem um vídeo que conta a nossa história. Para quem não conhece a Mediane Visicato, para você conhecer eu, Karine. E eu, Michele. Como a gente começou nossa carreira, o que nos levou, né, a estar aqui hoje, batendo um papo com essas pessoas, né, que estão no nosso dia a dia. São escolhidas a dedo, né? É verdade. Então, novamente, me apresento, eu sou Karine Visicato, arquiteta. Eu sou a Michele Mediane, designer de interiores. E espero que seja um podcast, na realidade eu preciso me policiar para falar MVcast, que é o nosso nome. Seja muito leve, muito dinâmico e muito real, né? Ser o que a gente é no dia a dia. É isso que a gente quer passar para vocês. E hoje a gente vai receber uma convidada muito, muito especial. Nossa primeira convidada. Mais especial ainda, porque é a primeira dessa nossa jornada. Uma pessoa que a gente já acompanha há um bom tempo. Na realidade, são duas pessoas, mas hoje só veio a Fer com a gente. Já falei o nome da entrevistada. Bom, vamos receber aqui com muita alegria, com muita satisfação de vocês aceitar o nosso convite, de estar junto com a gente, né? Dispor seu tempo aqui nesse momento MVcast. Vamos receber Fernanda Zaniolo. É Zaiolo? Zaniolo. Sobrenome do marido. Porque é Fernanda Cunha Zaniolo. Mas a gente acaba sempre usando um pouco mais reduzido, né? É verdade, fica mais fácil. Verdade. E mesmo assim eu consigo errar. Bom, quem me conhece já vai falar Karine e seus nomes, né? Bom, Fer, seja muito bem-vinda. Vamos falar, Fer, que fica muito mais fácil. Já é o nosso dia a dia. Queria também mandar um grande abraço para a Nívia, que não pôde estar aqui hoje. Agradecer imensamente. Ela que, junto com a Fer, são proprietárias da Fene Home. Isso mesmo. Uma empresa feita por mulheres, e isso é uma coisa que a gente foca muito aqui, mulheres empoderadas, mulheres que tiveram a coragem de empreender e encarar os desafios do dia a dia. Isso é um orgulho muito grande, porque nós passamos por isso também no nosso dia a dia. Então, Fer, se apresenta conta um pouco da sua história. Como que começou a Fene Home, de onde veio. Isso, vamos sim. Nossa, gente, bom, eu sou do varejo, né? Então, assim, comecei lá minha vida, com 16 anos já comecei a trabalhar, já busquei o varejo porque eu sou comunicativa, gosto de lidar com pessoas, de estar com pessoas e também gosto desse lance de estar sempre em movimento. Isso, para mim, ele é super importante. E aí, sou do varejo há 25 anos e, de repente, quando veio próximo aí de uma pandemia, veio a vontade de fazer algo que fosse meu, né? E aí, eu tinha uma vizinha. Tinha não, né? Eu tenho uma vizinha, né? E a gente já se dava bem, ela super comunicativa, etc. Puxa, comentei que eu gosto de lidar com moda, com decoração e queria entrar nesse espaço, nesse universo. Ô Fer, mas antes você nunca trabalhou com decoração, né? Era sempre na área de moda, né? Sempre na área de moda. Vai ter gente assistindo aqui que deve lembrar de você, de uma loja. São 25 anos do varejo, praticamente em Jundiaí, né? Então, onde eu comecei trabalhei um ano como vendedora, depois eu parti para ser fui convidada para ser gerente de loja, porque eu falo, né? Uhum. Falo muito. Não, e tava com vergonha de vir aqui hoje, Fernanda. É diferente. É um desafio novo para mim, né? E aí eu entrei para ser gerente de loja e lá fiquei por 13 anos. Depois eu passei para ser compradora de
Continuei no segmento de moda, mas para atuar num setor de compras. Fiquei por mais 11 anos na mesma empresa, uma empresa também renomada de Jundiaí, e depois eu passei para ser consultora de varejo, também voltada para a parte de planejamento de compras. Fiquei mais 2 anos como dando consultoria para lojas no Brasil, né? E daí veio o momento, falei, puxa, não, eu preciso também fazer alguma coisa para mim, até para eu ter uma flexibilidade diferente. E surgiu o lance de entrar com essa parte de decoração. Achei que eu ia vender de tudo, gente, de tudo. Mas aí a gente começou a ficar mais enxuto. Mas enfim, aí surgiu a minha amiga, minha vizinha, a Nívia, e falou, poxa, deixa eu ser sua sócia. Então tá bom, né? Vamos começar junto, né? Se errar, a gente divide o erro, né? Mais fácil. Divide o prejuízo. Divide o erro. E aí nós começamos com essa sociedade que começou em 2018, em outubro de 2018. E fomos sem muita pretensão, né? Acredito. Não, tranquilamente, porque a gente não queria nada que ocupasse também muito a nossa vida pessoal, né? A gente já não somos jovenzinhas, então a gente também queria ter a nossa vida pessoal, o nosso espaço também para lidar com a família e, ao mesmo tempo, trabalhar, mas com uma carga menor. E fomos aí buscar entender como que funcionava melhor esse universo e fomos para uma fábrica de almofadas na época. E nessa fábrica de almofadas eu já peguei... Mas a ideia inicial de vocês era o quê? Objeto? Era tudo, amiga. Vocês nem sabiam, na verdade, o que era? Não, a gente sabia que a tinha... gente achava que a gente ia decorar uma casa toda tirando a parte de móveis, né? Vamos vender objetos, almofadas, decor, plantas permanentes, tudo. etc. Tudo. Tudo. Fomos para uma feira de negócios, entramos, já começamos a fazer pedido, 1000 pedidos, né? Sem saber onde a gente ia armazenar a mercadoria. Olha que coisa, né? Mas eu falo que isso são detalhes. Exatamente. Porque se a gente não tiver essa coragem, essa audácia... Exatamente. Fizemos o pedido e falou, bom, depois a gente vê esse volume e aí a gente busca um espaço para que as coisas fiquem organizadas até o prazo de faturamento. E lá fomos nós. Enfim, gostamos tanto da parte de almofadas, entramos para conversar com um fabricante bacana, super importante também no mercado, e eu contando toda a minha história. Daqui a pouco ele fala assim, olha, a semana que vem eu vou mandar para você em consignação, eu acho que na época foram umas 300 almofadas, tudo em consignação para você começar o seu negócio. Falei, puxa, mas você nem me conhece, então eu te deixo naquela época um cheque calção, né? Não precisa deixar nada. Vou te mandar te entregar e você começa o seu negócio. E assim foi. Gostamos tanto, começamos a fazer da nossa forma ainda amadora, né? Nossa divulgação. Eu tinha uma carteira enorme de clientes, já do varejo. Isso ajuda, sim. Muito. Com certeza. E assim nós começamos. O negócio de almofada foi tanto, a gente só era conhecido como as almofadeiras, né? Né, meninas? Vocês me conheceram assim também, né? E aí eu fiquei com isso por muitos anos. E depois você começou a também, porque eu conheci a Fer, porque a minha irmã, lembra? Isso. Minha irmã falou, nossa, você precisa Karina. conhecer a Fernanda, porque ela tem umas coisas super legais e tal, não sei o quê. Eu falei, vou chamar ela então, né, pra conhecer, lembra? Exatamente. E aí a gente foi, conheceu, gostou, não sei o quê. E no fim você já estava tinha sua fabricação própria também, né? Aí, porque eu já desenvolvia produtos de confecção para uma rede de lojas, né? Então eu tinha essa habilidade de ter o tecido, de ter a costureira, enfim, todo esse processo produtivo. E foi exatamente aí que a gente se conheceu, mas a gente também, a gente estava no nosso, mesmo assim a gente estava no nosso início de trabalho, Sim. sabe? E aí a tua irmã, a Karina, me indicou vocês, onde eu entrei em contato. Então a gente fala dentro da nossa empresa que a gente tem 2 padrinhos. Né? Um que foi o fabricante das almofadas, né? O Tiago, que é da te deu 300 Decortêxtil, almofadas. que me mandou
todas Sem as o cheque almofadas. calção. Sem o cheque calção, nunca São ter os me visto anjos. na vida. Ele que me abriu as portas, eu falo assim, para descobrir quem a gente ia ser como formato. E vocês que foram o primeiro escritório de arquitetura que acreditou na gente. Ai, que legal. E nos deu oportunidade. Porque você vê que hoje um monte, né, de profissionais aqui da cidade Sim. chamam vocês. A gente Sim. vê umas postagens, Sim, vocês sim. atendendo uma galera aqui de Jundiaí. Isso Mas muito as bom, né? madrinhas, né, que a gente fala Ah. até hoje, vocês foram as nossas madrinhas porque vocês acreditaram nisso. E foi. Eu me lembro como se fosse hoje, no café lá do prédio que a gente trabalha. Foi lá? Foi lá. Minha memória Com não sacola falha nisso. na mão. Com sacola. É verdade. Meia dúzia de coitadas. almofadas para mostrar. É, foi isso mesmo. Daí até a gente Aí a conversou gente de já- fazer uma linha. E aí a gente tava para verdade. entregar, acho que algum apartamento decorado. Foi. E aí a gente chamou as meninas pra fazer a parte de... Eu acho que ainda a primeira vez foi só a parte de almofada. Foi. Porque foi. não tinha ainda a parte de cama. Não, era só almofada. Era só Só- almofadas das camas. Então vocês ainda compravam aí no mercado o produto como colchas, etc, né? E a gente entrou depois com toda essa parte de almofada, manta. Entrando. Foi isso e mesmo. assim que começou. E aí você começou também a trazer outras coisas, né? Aquelas... perfume de ambiente maravilhoso, que eu amo de paixão. Exatamente. Que eu uso em casa. E a gente ia depois nas casas e a gente percebia que elas tinham a decoração, elas tinham as almofadas, mas elas não tinham uma identidade Sim, no sim. sentido olfativo. E eu já tinha vivido uma experiência olfativa num hotel muito elegante em Gramado. E eu falei, nossa, é aquilo que eu quero. E foi outro ponto legal, porque daí, quando a gente entrou em contato com a Perfumbu, que era essa empresa, eles não queriam, inicialmente vender pra gente, porque eles falavam, não, é que a gente já vende direto e etc. Então, a gente não precisa. Falei, não, eu preciso levar essa experiência olfativa que funciona em redes hoteleiras, por conta de pé direito alto, concentração de madeira, para casa do meu cliente. E aí foi. Aí fechamos. Mas o que muda, Fer? Existem produtos no mercado hoje, nessa parte de aromatizadores, que ele tem uma baixa concentração. E aí, ele não marca o ambiente Não como cheiro. fixa. Você não tem a fixação. O tempo todo você tem que ter ou uma máquina para poder espirrar isso que você programa a cada 15 minutos, e aí o consumo acaba sendo maior, né? Para ele marcar, por exemplo, quando você entra numa loja, mas esse cheiro me marca. Sim, Então, tem sim. N lojas que Tem. você tem essa sensação olfativa muito boa. E você lembra do cheiro, lembra da loja, né? Mas ela tem uma máquina que solta esse produto o tempo todo. E a Perfumbu não, ela não trabalha com a máquina, mas ela trabalha com o processo clássico das varetas virgens de bambu. São super fininhas. Por quê? Porque ele encharca essa vareta e ele começa a exalar. Então, se a vareta é grossa, tem que encharcar muito e não necessariamente vai exalar. Então, são muito fininhas. Então, tem toda uma técnica da parte deles, estudo, que E que tem uma chegou nesse fixação ponto. melhor. A fixação é excelente. Você pode virar as varetas 3 vezes por semana, que a sua casa vai estar o tempo todo perfumada. Que legal. Né? Vocês E tem ainda trabalham 17 com essa marca? Sim, nós temos hoje a Eu tenho em casa, exclusividade Ginger, deles. já vivo pedindo pra Fer. A gente tem a exclusividade deles da distribuição de Jundiaí região hoje. Então, eles também foram entendendo o nosso trabalho e conhecendo o nosso volume e fecharam com a gente essa parceria. Então, Você a vê? gente faz. E aí depois ainda, aí começou a almofada, depois parte de roupa de cama. Aí veio a parte, né, dos aromas e agora objetos. Entramos com objetos. Tá vendo? No também. fim vocês vão fornecer tudo da casa. Mas sabe que você está contando aí a sua história? E eu fico pensando assim, primeiro, né? A gente quando começa sem pretensão, mas audaciosamente, não tem como dar errado. A verdade é essa. Fácil não é, óbvio. não é. Para ninguém, né? Mas é por isso que eu falo, mulheres que vão e fazem acontecer, né? Exatamente. E você trabalhou muitos anos para outras pessoas, e aí a sua vizinha, uma amiga, né, encarou junto com você, falou, vamos embora. Então, olha só, hoje é o que a Michelle falou, vocês começaram nas almofadas e hoje praticamente é o que vocês queriam, que era
o foco nunca se perdeu. Não, né? a gente diz que a gente realmente veste uma casa, né? É isso. E Entramos fazem com amor, banho, né? Exatamente. É. Então, a intenção não é uma porta... Nós não somos uma loja de portas abertas, mas atendemos tanto o cliente final quanto os escritórios. Mas a intenção é ir numa casa e entender o que ela precisa, o que eu faço para personalizar essa casa, né? Então, por exemplo, você trabalha com toalhas de banho. Trabalho com toalhas de banho, mas nossa, você não é um lojista. Não, mas a gente gosta de personalizar. Então, a gente quer colocar o seu monograma lá, quer criar uma história para você, quer ajudar você a organizar essa casa de uma forma gostosa, que você fala, puxa, isso é meu, tem o meu nome, tem a minha marca, tem, né? Sim. Conta essa história. Ô, Fer, é assim, ó, a gente, né, conversando, o foco desse nosso podcast é pro cliente final, é para entender esse mundo. Conta um pouquinho como que é o passo a passo do trabalho de vocês. Como que ele começa, quando ele deveria começar, como que funciona na maioria dos casos aí para começar um atendimento. Como que é? Vamos dizer que esse cliente é um cliente final sem profissional, tá? Sim, Ele já tem a casa lá linda, maravilhosa, o profissional já deixou e ele tá cansado daquilo ali, quer fazer uma troca. Quer dar uma renovada naquele visual. Né? Isso. Vamos lá. Bom, então primeiro quando a gente é contatado pelo cliente, a gente faz uma visita técnica, então a gente marca essa visita, onde a gente pode estar conversando com o proprietário, na sua grande maioria eles estão em casa, então a gente bate um papo com eles, entende o que eles gostam em relação a cores, quantas pessoas tem na família, qual que é a dinâmica da casa, porque tem casa que tem criança. Então, assim, limites, precisa existir, entender isso para colocar limites em peças que quebram, peças que possam machucar uma criança, vidro e etc. Então, a gente entende como funciona a dinâmica da casa, fotografamos todos os espaços, tudo que a casa tem, até se a gente não for trabalhar em algum ambiente, a gente fotografa para entender que ele existe. Em algum momento a gente também pode harmonizar tudo isso, né? Tiramos medidas dos móveis para a gente entender profundidade, altura, para a gente ser mais assertivo na hora de levar os objetos. E junto depois eu faço uma análise do que a gente pode estar oferecendo, colocando de objetos novos para uma releitura dessa casa e também não perdendo a memória afetiva que ele tem. Porque eu acho que o legal é isso, é você trabalhar fazendo a... Deixando a casa da pessoa com a cara da Exatamente, pessoa, a cara né? Não dela com a e sua não com a cara. minha. Não pode ter a cara da minha Exatamente. loja. Tem que ter a cara dela. Então, assim, elementos vintages que trazem essa memória afetiva são super importantes a gente recolocar. E a gente faz muito essa pergunta. Às vezes tem um objeto, sei lá, muito pequeno e que não faz muito sentido naquele espaço. E aí, antes da gente movimentar o objeto, a gente sempre pergunta para o cliente, né? Esse objeto para você, ele tem uma memória afetiva? Então, uns falam, tem porque veio da minha avó. Ou, que legal. Então, vamos recolocar ele de uma forma que você dê destaque para ele, que ele possa ser melhor visto. E assim vai. E aí, vocês levam tudo... Testa. A gente leva tudo em consignação para esse cliente e a gente testa nos ambientes. Então, a gente tenta colocar com a menor parte de participação dele, que a gente fala porque o efeito surpresa é muito gostoso, e vocês sabem muito bem isso, que vocês fazem isso. Esse efeito surpresa é muito gostoso, e a gente explica, calma, fique tranquila, a gente faz, e depois o que vocês não gostarem, a gente substitui. E é tão gostoso, prazeroso, né, meninas? Porque, assim, o cliente às vezes troca poucas coisas. Sim, então, de uma casa como um todo. Por exemplo, a semana passada a gente fez uma casa com uma cliente super assim, já que nos segue já há uns 4 anos, a Érica. E ela me mandou mensagem ontem, então ela passou o final de semana com os objetos para sentir. A família precisa sentir o que realmente gosta. A compra por impulso nem sempre dá certo, né? Isso é verdade. Não é? Então ela passou o final de semana com os objetos e aí ela falou assim, Fer, eu quero trocar só 3 itens. E não quero tirar, eu quero substituir. Então, isso pra gente é muito legal, né? Você faz 5 ambientes, a pessoa quer trocar 3 elementos. Nada. Não é nada. Não é nada. Nada. Recentemente, a gente fez uma ambientação, né, juntas. E teve esse elemento surpresa, total, aliás. E aí, havia vários objetos que a pessoa já tinha.
alguns com A casa assunto. tava linda, maravilhosa, Aham. mas vazia. E com No esses fundo, objetos, vazia, né? E esses Porque objetos exatamente. soltos que, né, eram de pessoa que a maioria presente, é. então tinha um valor também. E aí a gente foi compondo teve vocês e uma outra loja que participou dessa ambientação. Nossa, no final Parecia que a gente tinha Incrível, trocado né? tudo. E na Muito realidade legal. não, estava ali. O que era mais marcante para o cliente ficou em maior destaque. Aham. Então a gente sempre tenta também manter isso, né? Falar essa linguagem que é do cliente. E o- traz vida, né? Traz vida e ficou um resultado sensacional. né? Muito Isso nem linda, tenho o que ficou falar. demais. E eu acho que esse trabalho, tanto de vocês sozinhas, sem o profissional da área, e também com a gente, é essencial, porque o que a gente percebe é que vocês respeitam muito a linha em que os profissionais trabalharam, né? Porque foi pensado em alguma coisa. Esse respeito que tem de vocês com os profissionais, eu não digo só com a gente vê com os outros profissionais amigos, é enorme. E eu acho que isso é uma das características do sucesso de vocês. E que hoje vocês fazem parte de uma associação também, né? Sim. Aqui em Jundiaí, de lojistas, que tem essa ideia de estar junto com os profissionais ou mesmo com os clientes. E a gente que viu o começo, né? É muita As emoção. madrinhas, né? As madrinhas. Eu adoro quando a Nívia encontra a gente e fala, né? Apresenta a gente assim para os outros falar. Mas é porque a gente acredita muito, e principalmente em mulheres. Eu sou muito dessa parte meio feminista, assim, nessas coisas. Eu acho que mulher tem que ir lá e mostrar e fazer acontecer mesmo. Mas não é só com a gente, né? Porque a gente já viu, por exemplo, vocês dando valor e dando espaço, eu acho assim, para jovens Sim. que estão no mercado. Eu acho que uma coisa muito legal, não é uma rasgação de seda de forma nenhuma, mas vocês distribuem essa ambientação, esse projeto, quando vocês fazem, então vocês colocam todo mundo para trabalhar junto, né, para ter essa interação e também distribuição, quase uma distribuição de renda, né, gente? Isso é bacana. É muito bacana. Isso é muito bom. É bom pra gente ter contato também com outros profissionais da nossa área, porque Com a gente certeza. aprende o tempo todo. É isso. E não fica aquela coisa só isso. fechadinha, né? Não. Só vai a Fernanda. Só Não. faço um. Não. Só eu. Não. Não, acho que tem espaço para todo mundo isso no aí. mercado. E o Isso final, é o legal. resultado é lindo, né? Lindo. Normalmente é surpreendente. Porque são pontos de vista diferentes isso. para as coisas, sabe? É muito gostoso. Trabalhar com vocês, trabalhar com profissionais é muito bom. E quando for na casa de um cliente que ele não tem essa assessoria, ele optou por não ter, dependendo do tamanho da demanda, a gente faz a indicação, né? Sim. Então a gente entende, a gente já indicou vocês várias vezes também. Então, por exemplo, a gente percebe o perfil do cliente, a característica dele. E a gente fala, olha, veja uma assessoria, pelo menos converse, é acessível. Porque às vezes tem esse tabu na cabeça das Total, pessoas de acharem total. que isso, não, acho que não vai caber no meu orçamento. Porque você, infelizmente, você vem a hora que a pessoa já gastou tudo que ela tinha, né? Então, uma coisa que a gente faz no escritório é já orçar com vocês no começo da obra. Aham. Pode ser que chegue lá na frente, o cliente não vai fechar, mas a gente já separou uma verba do orçamento dele para ele deixar a casa depois vestida, né? Porque ela tem que estar vestida no Precisa final. ter alma essa casa, senão você se sente acampado. Então a gente isso. sempre coloca nos orçamentos, vocês estão sempre ali junto com o piso, por exemplo. Aham. Que a gente gosta de deixar uma verba para a parte de roupa de cama, uma verba para a parte de almofada, uma verba para ambientação, para que o cliente também se programe financeiramente, para ele conseguir executar tudo, Sim. até realmente o final. Porque quando a gente mostra, por exemplo, o projeto dele que está em 3D, tal, lá tem a almofada, tem o objeto, nananana. E aí, às vezes, ele chega, porque já gastou tudo que tinha e o que não tinha,
e tá sem tapete, tá sem uma cortina, tá sem uma almofada, e fica aquela casa pelada. Casa sem brilho, né? Na realidade não terminou, né? Assim, o resultado não é aquele. Não é aquele. Né? Exatamente. E às vezes a pessoa fica até decepcionada, né? Porque ela não conseguiu enxergar. O final é o que dá a cereja do bolo, sabe? isso. É essa, né? E até isso é uma pergunta que E o investimento errado, né? Porque Total. se ele vai fazer, grande parte dos clientes, eles até comentam, se ele vai fazer tudo isso sozinho, ele pode ir em lojas excelentes, mas se ele vai escolher sozinho, sem estar dentro da casa dele, É isso. ele compra a proporção errada, Exato. a cor errada, Exato. e aí ele gasta 2 vezes. Gasta É 2 isso vezes. aí. Né? Porque ele ainda não chega no resultado, existe a frustração. Então, esse processo de vocês fazerem a visita no cliente, a gente também ir até o cliente para vestir a casa dele no local, essa é a decisão certa dele. E ele não, com a nossa empresa, por exemplo, ele não gasta nada mais por isso. Porque o mesmo valor de você até o meu escritório para comprar é o mesmo valor que eu tenho para levar na sua casa. E é importante a gente já organizar isso antes, porque às vezes a gente fala, não, ó, então vamos deixar uma verba, deixa uma verba aqui pra mim, Isso. pra gente terminar, então vamos dar uma economizadinha aqui, vamos trocar esse pendente, vamos mudar esse piso aqui, vamos dar uma enxugadinha aqui, mas pra sobrar pra você conseguir terminar. Isso. Porque a pessoa, quando ela vai fazer o projeto, ela quer executar até o final. Uhum. E a maioria das pessoas acaba que não chega nesse na ponto. cerejinha do bolo, né? Nesse final. E você não vê realmente o resultado. Não vê. E até, é uma das perguntas que a gente já tinha pensado, é em que momento, qual é o momento certo de fazer essa ambientação, né? E aí que entra o que a Mi tá falando, né? Lá no escritório, a gente, na planilha orçamentária já de obras que a gente acompanha, existe um item que é o final. Né? E o momento certo, o ideal seria quando terminasse o projeto, né? Certo. E aí tem gente que não consegue, aí fala, daqui 1 ano eu vou terminar de pagar as coisas. Tudo bem também, Claro. né? É super possível, porque não é um momento de sujeira, nada. Mas assim, na sua experiência, né, nesse tempo, é possível fazer um pouquinho, depois continuar, depois Qual termina? que é o perfeito para vocês? Que seria o ideal? Olha, o ideal seria quando ele acabou a parte bruta dessa obra, a hora que ele está naquele momento de colocar as cortinas pela necessidade da privacidade, é a hora já dele chamar a gente para fazer essa visita, né? Porque ela não precisa se planejar tão longo com a nossa agenda. Se tiver um gap de 15 dias, a gente já consegue fazer essa ambientação, colocar ele na agenda para fazer. Se no orçamento não cabe fazer todos os ambientes ao mesmo tempo, que faça um por vez, mas que faça de forma completa. A gente entende essa necessidade, fazer de forma completa. É melhor do que fazer tudo mais ou menos. É o que a gente fala pro depois. cliente. Porque às vezes o cliente, poxa, falta de experiência. Ele fala, então aqui eu só quero um vaso, ou ali eu só quero aquela almofada. Fala, não, ok, dá pra fazer nisso que você quer? Quer. Mas como você vai sentir um efeito? Sabe aquele efeito surpresa, aquela cara de que, esse ambiente é o que eu mais gosto da minha casa? É aquele que você quer levar a sua visita para conhecer aquele ambiente? É quando ele faz o todo daquilo. Então, coloque a cortina, põe o quadro, invista na qualidade de mobília e entre com os objetos para aquele ambiente. Faça ele 100%. Faz o quarto, então, do começo ao fim. Depois faz Começo o lavabo ao do fim. começo ao E fim. faça com qualidade. Não picado. Né? Não, eu vou comprar uma colcha, mais ou menos, porque isso porque daí não é muito provisório importante vira para mim. eterno. Não, sempre. Não, e gente, sempre. destoa. Provisório para sempre. É o eu provisório falo. para sempre. E aquilo que tem menos qualidade é natural. Você olhou, aquilo já te chama atenção. O comprimento é inadequado. Sempre tem um porquê, né, das coisas. Então, assim, faça inteiro e faça com qualidade o ambiente. Porque você vai ter sempre prazer de usar aquele espaço, de estar naquele espaço. E nem que leve 1, 2 anos para você terminar uma casa toda, né? Mas ela vai ser sempre atemporal. Porque hoje é esse lance, né, gente? A gente colocar o investimento, tipo, em tons mais neutros,
pequenos detalhes de cores para que você não enjoe, para que as coisas sejam mais contínuas, ou quando você cansar, você colocar lá uma pitada de algo, mas que você não perdeu o seu maior investimento, né? E tem alguns projetos que a gente faz, porque a maioria das pessoas, elas gostam de projetos mais neutros. Sim. Né? A maioria. A maioria. Mas, quando às vezes aparece alguém que fala, mas eu tenho vontade, né, de ter algo mais colorido e tal, aí a gente sempre fala, então, coloca numa almofada, porque depois se você, sei lá, colocou uma almofada verde, enjoou, troca depois toda a decoração por uma coisa puxada pro tom de azul. Isso. Então, é legal porque os itens que vocês têm... É mais acessível, né? E é versátil. Você consegue trocar, às vezes, a decoração de uma sala inteira, trocando almofada, manta e um tapete, sei lá. Exatamente. Né? Com 4, 5 elementos, no máximo, você faz essa substituição de visual, né? Você consegue nisso. Isso é muito legal. Eu falo, porque muda totalmente, né? Muda totalmente. Você consegue transformar. Nós fizemos esses dias o projeto com vocês e aonde o cliente queria cor. Muita cor na história. É raro, né? É raro. E ele queria muita cor. Gosta de cor. Mas o que vocês investiram? Porque eu cheguei e fiquei super encantada. Até então era um ambiente neutro. Né? Era neutro o ambiente e a cor veio nos detalhes. Nos detalhes, exato. Né? As cores veio nos detalhes. E isso não ficou nada demais, aqueceu, né? Deixou uma coisa... Não, e ficou muito elegante. Ficou mesmo. Muito elegante, que a gente fala assim, ficou chique. Ficou com cor, ficou super elegante, gostoso, aconchegante, com vontade de ficar ali, de sentar naquele espaço, de receber... Né? É muito bom. E ao mesmo tempo sem exagerar, né? Quando a gente brinca... porque a gente também nem gosta. Que a gente fala, entulhado de coisa. Não, e na cabeça da pessoa, quando fala assim, ela quer cor, vamos colocar um quadro. Tem que colocar colorido. A almofada tem que ser colorido. E não, tem que ter um equilíbrio. Então, por exemplo, nesse projeto específico... Vai um quadro preto e branco e aí vem as almofadas coloridas. Olha só, é o equilíbrio para que não precisa ter tudo colorido. Exato. Quando a pessoa fala que ela quer cor, é aí que a gente tem que entender o que é querer cor. E o profissional consegue ver isso com muita leveza, com muita facilidade. E quando um cliente final, ele não tem essa percepção, ele entende que ele precisa jogar cor na parede, podendo ser no quadro ou na tinta. Não é isso? Também. Replicar aquilo pro sofá e etc. E aí acaba ficando pesado. É verdade. É isso. Já... É por isso a importância, isso até não querendo falar só do escritório de arquitetura, mas como vocês que... fazem esse trabalho também, né? Pelo bom gosto, por entender, vão estudar o ambiente antes. Não é simplesmente colocar por colocar. Não. E aí que é o erro quando a gente vai sozinho a uma loja, quem não é da área, compra e pode comprar a peça mais cara da loja. Às vezes vai lá e fica desse tamanhozinho. Fica desproporcional, né? E acontece demais. Muito. Igual a gente fala assim, trazer itens de viagem, né? Então, às vezes eu brinco com o cliente, porque eu vou viajar, porque eu vou trazer. Eu falo assim, traga vinho, traga azeite, mas evite trazer coisas de decoração, porque a proporção vai estar errada, provavelmente. A chance de estar errada é grande. É grande. Vai te ocupar um espaço muito grande na sua mala. Traga outras coisas, né? Verdade. Porque ou acabam ficando pequenos elementos. Então, assim, se você tem uma memória através se você traz de viagem, um lenço. Sim. Né? Um tecido, alguma coisa, aquilo sim é muito mais bacana do que você trazer um objeto. Né? Esse objeto ele se perde dentro, porque ele vai ter que caber na tua mala. Se não bem colocado, E ele vai ser pequeno, provavelmente. E normalmente vai essa casa é grande, tem pé direito alto, não é nada ali. Não vai sumir. Ô Fer, e teve alguma obra, algum projeto que você entregou que você teve uma reação, que o cliente teve alguma reação assim, ou muito boa ou muito ruim? Conta alguma história do dia a dia de vocês. Sei lá, assim, você fez uma ambientação, a hora que o cliente chegou, sei lá, se emocionou. Ou chegou lá e falou, nossa, odiei tudo, arranca. Já teve. Já teve. Porque emocionado e amar, eu tenho certeza que é a grande maioria. Eu acho que no começo do trabalho, por exemplo, teve uma experiência... uma casa super legal, foi um retrofit. E aí o cliente queria... Muito legal. E o cara queria... Tava com acompanhamento de profissional e tudo mais. Então, ele queria colocar tudo que realmente tivesse
a melhor qualidade na casa dele. Tá certíssimo, ele é a melhor qualidade. Então, nós colocamos tudo. Mas acho que não existia, talvez, a noção do valor de investimento, né? E aí Nunca tem. né? Por isso que a gente Exatamente. Exatamente, ele não tinha noção do valor do investimento. E aí foi muito 880. Porque, então, por exemplo, nós recolhemos todos os produtos e trouxemos embora no começo. Né? Então, puxa, foi uma casa muito grande, foram 2 dias praticamente de trabalho, e depois eu acho que foi 1 dia e meio mais ou menos de trabalho, e outro meio período foi para retirar as peças, né? Porque ele não tinha a menor noção do valor. Ele não tinha a menor noção, e aí eu lembro claramente que ele agiu como 880, tipo, ou eu posso tudo ou eu não posso nada. Ah, tá. Ele não estava aberto para ouvir a gente explicar, né? Porque Mas isso não é tão recente. Não, foi quando a gente começou com a parte, começamos, né? E aí falei, puxa, nossa, olha que... Isso pra gente foi uma experiência boa e ruim, né? Porque a gente também tem o nosso trabalho e tudo mais. Mas foi bem ruim. Mas a maioria das experiências são sempre bacanas, né? Porque assim, o cliente tem essa satisfação, ai, nossa, que lindo, meu Deus, é a nossa cara, meu Deus, você conseguiu replicar aquilo que a gente muito mais queria. legal, né? Quando a pessoa só chega pra ver pronto. A gente fala, meu Deus, vai no salão hoje, vai fazer pé, mão, cabelo, volta. E quando o cliente também, a gente pede assim, olha, se você der a liberdade, principalmente quinta, sexta-feira, a gente vai deixar pra você uma mesa posta, a gente já vai, pode? Vocês tomam vinho? Onde tem? Então a gente vai lá, já organiza aquela mesa, deixa tudo organizado e ele tem o momento de brindar com a família dele, né? Ele tá tudo pronto. Isso é muito legal. Muito gostoso. Mas hoje, depois dessa experiência, onde ele não fazia ideia de quanto ia gastar, e aí você tem que, depois de 2 dias, tirar tudo, meu Deus! Não vender uma almofada. Nada! A pessoa não tá você aberta acredita? a conversar. Acho que tem coisas que vêm pra gente aprender, né? Hoje vocês têm, assim, o hábito de perguntar quanto vocês querem gastar? Ou depois dessa ainda não fazem? Não, hoje a gente tem um valor mínimo que a gente faz esse atendimento. Nós não cobramos pela mão de obra, de forma alguma. Mas nós temos um valor mínimo de consumo de mercadoria. Né? Até porque nós também, como qualquer pessoa, a gente está no momento trabalhando. Sim, claro. Né? Estamos trabalhando. E não tem só aquele momento na casa do cliente, tem o momento do preparo, né, gente? De antes de escolher as peças, embalar, isso tudo leva no mínimo 4 horas. Eu fui quando era ainda na sua casa. Lembra, atendi em casa. Menina do céu. Um quarto tomado de tecido. E pega desse aqui e enche a almofada e vamos testar esse aqui. Montava no sofá da tua casa pra ver a combinação. Às vezes na minha cama, né? Colocava, olhava não, é uma trabalheira. No meu quarto, gente. Ia no meu quarto, punha coxa, punha tudo. E embala, desembala. Põe no carro, Não, leva na casa do cliente. Desembala, Muito. põe. Tá. É um trabalho. Meu Deus do céu, cansa só de olhar. Muito, muito. Então, às vezes a gente não pergunta assim, quanto você quer investir, né? Mas o quanto vocês você passam pode. esse valor mínimo. A gente passa um valor mínimo de consumo e daí em diante a pessoa se sente confortável. Fala, esse aqui é um valor mínimo de consumo, fique tranquila, vai exceder sim, se você for fazer todos os ambientes, mas para a pessoa se sentir pelo menos segura. Sim. E também respeitar também, né? O trabalho da gente, certeza. nosso tempo e tudo mais, né? O Feri, hoje vocês têm 2 linhas, 2 linhas não, mas por exemplo, aí você consegue atender aquele cliente que ele tem um poder aquisitivo maior e ele topa gastar, e você também consegue atender aquele que ele quer deixar legal, mas sem gastar tanto? Sim, muito, 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 muito. Pra gente não existe... Porque aí você pulveriza, né? Exatamente. Então, a gente trabalha elementos, objetos com valores mais em conta, que pode ser mesclado com peças mais caras para casas ou não. Né? Entendi. Então, por exemplo, a gente trabalha com livros mais caros e também trabalha com caixa-livro. Então, tudo traz um efeito bacana. Acho assim, isso é só o bom gosto de você colocar. Então, tem almofadas de valor X e tem almofadas de valor Y. O que muda? Uma é lisa, tem textura, a outra tem. É um tecido nobre com bordado, com uma aplicação, algo que tenha mais mão de obra e encarece mais o produto. Sim. As duas coisas vão ter efeitos bacanas, porque a harmonia e o bom gosto é que vai fazer essa diferença.
né? E o cliente ser muito sincero, né? Eu quero gastar muito, posso Eu gastar. posso, fique à vontade para Isso. fazer, né? O céu é o limite, né? É. Ou não, eu tenho um budget X, olha, eu não posso. Isso. E a E gente quando tem profissional também, a gente filtrar, né? É. A gente sempre tenta passar isso, né? Por exemplo, porque às vezes tem cliente que chega no escritório sem nenhuma ideia de valor. Aham. Mas tem aqueles que já tem, olha, eu posso gastar até tanto. Então a gente também tentar filtrar isso, né? Sim, na hora de sim, passar para uma precisa. ambientação. Ó, eu tenho verba de tanto aqui, se vira aí pra você. Mas é, você mas vai é gostar. isso mesmo. É porque senão você causa Tem que frustração. ser. Exatamente. Porque E a não pessoa consegue fala, ai, executar. nossa, ficou lindo, maravilhoso, mas nossa, ficou o dobro do que eu tinha falado pra vocês. Aí é ruim também, né? É ruim. Tem Eu que ter acho o que isso é equilíbrio. bacana e acontece. E dá certo, viu? Porque a gente... Tudo existe planejamento. A gente não consegue sair de dentro de um escritório sem um planejamento, né? Uhum, sim. Então, precisa ter essa noção. É a mesma coisa. Você fala assim, eu adoro lençol macio. Aí eu já explico. Você tem 100% algodão, você tem 200 fios, você tem 300 fios, partindo para um básico. Ou não, você quer partir para uma linha de 700, 800, 900. Aqui seu investimento, sua régua vai subir, né? Mas aqui a gente consegue ter qualidade, nananana, e seguir nessa linha. Ah, não, pode ser. Eu acho que é isso que é o diferencial. Né? Você pode atender o cliente no que ele quer e sem precisar ser o mais caro. E isso em vocês é muito forte. Eu acho que isso que traduz muito o nosso escritório, até por isso acho que dessa parceria de tanto tempo já. Porque não precisa ser o top das galáxias, eu falo, né? Dá para ser o que é bom, Dá, com um tranquilamente. preço melhor. Então eu consigo atender todos os nossos clientes, por exemplo. Você consegue explicar, olha, tem esse de 200 que é muito bom também. Tem esse de 300, mas o de 200 vai te atender nesse momento. E isso é muito... Eu acho que isso é a diferença. Faz a diferença, aliás, né? Essa honestidade, esse respeito pelo cliente, né? E eu acho que isso é sensacional. Eu acho que essa palavra é a ideal. O respeito. E eu acho que também é muito legal, por um exemplo, às vezes a gente fala muito assim para o cliente, e a gente te dá a manutenção das coisas, né? É verdade. Isso é importante. E eu vi a cara da mulher lá nessa última ambientação, a hora que você falou assim, olha, se essa almofada começar a ficar meio murcha, tal, vou te deixar meu telefone e você não quis dizer daqui um mês, você quis dizer... Pode ser um ano, 2 anos. Você me liga, que a gente vem, dá uma olhada, troca, quebrou o zíper, me liga também. A cara dela foi sensacional. Tipo assim, nossa, que coisa boa, que maravilha, eu estou amparada, por incrível que pareça. Mas acidentes ocorrem, né, gente? Sim. Quando a gente fala de... Claro. Ocorre. Eu já tive almofada que o cachorrinho foi lá e puxou o fio, era um bordado lindo. Nossa. Foi lá, puxou o fio. Então, quando aquilo dá pra gente consertar, a gente faz, né? Então, quebrou um zíper, nossa... Que difícil, todo mundo conhece uma costureira, mas na hora de lembrar, a gente não lembra mais onde ela tá, né? Não é assim? Ou ela E vai não tem acabar agenda. a costureira, né? Daqui uns anos. Jesus, Pois amado. né? Ainda bem que tem vocês aí. Tem as costureiras aí que vai E a gente conseguir atender. resolve. O enchimento murcha. Natural, normal. você encosta, né? Compressão murcha. Então a gente vai lá, vamos ou reforma o seu, a gente leva um novo para você, mas vai continuar lindo, maravilhoso. Por quê? Porque o produto tem qualidade, mas acidentes podem acontecer, né? E a pessoa se sente segura. E quando fala muito, né? E como eu lavo isso? Ai, meu Deus, dependo de lavanderia. Não.